Vamos lá, vamos começar nosso Terça no CREA de hoje. Boa noite, internautas, profissionais das engenharias, da agronomia, das geociências, cidadãos aí que nos acompanham também, mesmo sem ser profissionais, todos aqui estão nessa live que estarão daqui a pouco. Estamos na nossa 7ª live do Terça no CREA, né? Nesses tempos de pandemia. E tem sido também um sucesso essa Terça no CREA Live, da mesma forma que sempre foi no presencial, né? A gente tem esse espaço aqui para, da mesma forma que a live tradicional, né? Para trazer informações, trazer novas tecnologias, né? Para vocês, profissionais, cidadãos que enxergam no CREA uma instituição que traz proteção, traz segurança para a sociedade através da fiscalização, do exercício profissional, das engenharias, da agronomia e das geociências. Hoje nós vamos contar aqui com o Saulo Suassuna, um jovem e já influente engenheiro, né? Não só aqui em Pernambuco, mas também a nível nacional e até já conhecido também a nível internacional, né? O Saulo já está aí nos aguardando, vou já chamá-lo. Hoje, em mais um momento ainda nessa época de pandemia, né? Fazendo aqui por essa live, o nosso Terça no CREA. O tema de hoje vai ser Pandebuilding, a iniciativa da Molecular em resposta à pandemia. Talvez tenha muita gente ainda que não tenha ouvido falar na Molecular, mas o Saulo vai apresentar para nós aqui, nós todos, né, o que é essa empresa dele, essa ideia e o que tem feito na melhoria dos sistemas construtivos, né? Eu vou aqui agora convidar o nosso amigo Saulo. Opa, boa noite, Evandro. Boa noite, Saulo. Tudo Como é bem, que vai, amigo? amigo? Como é que você Tudo está? ótimo, e você? Tudo jóia. Seja muito bem-vindo aqui na nossa live no Terça no CREA, né? Terça Muito no CREA, como obrigado. você sabe, já participou, de muito sucesso a nível presencial, mas também a nível de live também tem dado essa continuidade, né? E hoje a Maravilha. gente está aqui com o engenheiro civil, já citei ainda há pouco, o Saulo Suassuna, né? Nosso convidado de hoje aí, para falar, aliás, sobre tecnologia, falar de muita novidade aí, né, Saulo? Então, Com assim, os certeza. nossos internautas vão, não tenho dúvida, vão conhecer um pouco mais hoje desse projeto que já está sendo difundido, né, aqui em Pernambuco, no Brasil, mas agora sim, pelo seu autor. Não sou mais de ouvir falar. Vai ser direto na fonte, né? Então, Estamos à Saulo, disposição. seja muito bem-vindo à nossa live aqui no Terça no CREA. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações iniciais, né? E depois adentrasse aí na apresentação e também da contribuição que já se espera, né? Da Molecular nesse pós-pandemia do Uhum, Covid-19 aí. A uhum. palavra está contigo. Tá bom, Seja bem-vindo. Evandro. Obrigado, Evandro. Boa noite aí a todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir, né? Mas primeiro eu queria Isso, agradecer isso. aí esse. Daqui a pouco tá bombando aí, é assim mesmo. Daqui a Eu pouco sei, tá sei como bombando. é, eu sei demais como é, fique tranquilo. Isso fica para a posteridade também, né? As pessoas depois ficam aí podendo Sim, consultar aí sim, fica. sempre. Isso é Inclusive fica nas nossas importante. mídias e fica no YouTube também. Perfeito. Importante é a gente Só para produzir um bom aproveitar conteúdo. aqui, Saulo, não lhe Pois atrapalhando, não. mas já temos aqui um bocado de engenheiro aqui. Coelho Luzivândia, Paulo Brito, Aline Alexandre Barros, Valença, que é o craque. Alexandre Valença, já vi aqui também. Valdir Costa está licenciado, é candidato. Aí, Wesley Arraes, que eu acho que o Wesley Arraes, se eu não me engano, o Wesley Arraes deve ser meu conterrâneo lá de Araripina. Pois vamos Olha lá, aí. depois eu vou chamando, depois eu vou citando os nossos amigos aí. Vamos lá, Saulo, por Vamos lá, favor. meu amigo. Bom, Evandro, então eu estava lhe agradecendo, né? Você sempre
durante aí toda a sua gestão, você sempre deu todo apoio, deu sempre muito espaço para a Molegolar, né, nas iniciativas. Eu sou muito grato, a Molegolar é muito grata aí a você e parabenizo aí também a sua gestão pela visão, né, de estar apoiando aí as tecnologias e as inovações que surgem aqui da nossa terra, né, e que Isso. estão aí podendo ter aí podendo crescer e podendo galgar aí outros voos aí, né, em outros estados e até em outros países mesmo, como você colocou. Então, E acho que isso é muito contribuir, né? E importante, contribuir com o mercado e com as pessoas, né? sem dúvida, não tenha É, dúvida. Mas eu estou fazendo esse registro aqui, Evandro, porque é importante, assim, quanto a tecnologia e a inovação, ela precisa ter espaço. A gente isso, vive nosso ecossistema de construção civil é muito conservador e muito. não quer experimentar, não quer testar, né, que é o que a inovação precisa para se desenvolver. Então é muito importante a gente Isso. ter esse tipo de apoio, né, para quem puder inovar. Quantas ideias boas ou melhores do que a molecular não deixaram de ir adiante porque não tiveram apoio. E aí eu estou fazendo esse reconhecimento aqui a você por sempre ter apoiado e dado espaço aí para a molecular. Isso é fundamental. Mas quando eu estava me referindo agora, você estava falando me referir, foi ao papel do seu produto, do Do seu Panda Building. trabalho para a sociedade. Não era nem do CREA, não. Eu estava falando do que Sim, sim. você está trazendo. Mas É isso mesmo. se tivermos tempo hoje aqui na live, eu vou contar uma experiência minha na linha do que você está dizendo aí. Se Tá der tempo. certo. Vamos lá. Vamos lá. Bom, você está se referindo ao Panda Building, né? Sim, sim, Não é pandemia. isso? O Panda Sim. Building, eu acho que talvez fosse interessante eu assim, contextualizar logo a molecular, né? Para quem não Eu conhece, né? acho, eu acho interessante. Bom, eu sou engenheiro civil, né? E sou arquiteto também, me formei em engenharia civil primeiro. Sou sócio de uma incorporadora familiar, né? Meu pai e meu tio também são engenheiros, Isso. que é a Família de Suassuna Fernandes. engenheiros Isso. E de grande conhecimento, de grande respeitabilidade. obrigado, meu amigo. E aí, a molecular surgiu a partir de uma dor, né? As crises são. O lado bom da crise é exatamente o fato de você criar essas soluções, né, para sanar essas dores que vivem acontecendo no mercado. Então, a gente, em 2013, finalzinho de 2013, a gente foi lançar ali o edifício Central Park, né, ali na Praça Fleme, e um prédio de 5 suítes, muito bom e tudo mais e com um padrão de acabamento muito bom, mas era um ticket já elevado, e aí quando virou o ano que chegou a crise, aquele ano de Copa do Mundo e tal, a gente viu as vendas pararem completamente, né? Então a gente viu, assim, sofreu muito, porque a gente só tinha aquele produto para vender, não tinha outra opção. Aí eu tive uma oportunidade de fazer um curso nesse meio tempo no MIT, de Smart Cities, e vi lá um conceito de reinvenção do automóvel, fiquei pensando como é que seria essa reinvenção do mercado imobiliário, e a gente resolveu fazer um projeto que pudesse modular, né, as unidades para que, além das unidades menores, a gente também pudesse ir acomodando e combinando esses módulos para criar unidades maiores. Então, se o produto seria um apartamento de 5 suítes, ok, a gente poderia combinar várias unidades, mas, ao mesmo tempo, se não tivesse a absorção que a gente esperava no mercado, a gente poderia descombinar e reduzir o ticket, né, de investimento para que o empreendimento pudesse ser absorvido. Então a Molecular surgiu dessa forma e foi crescendo, né? A gente nasceu como um spin-off da Suassuna Fernandes, depois ganhou vida própria e foi aí conquistando clientes no Brasil e fora do Brasil. Nesse período de pandemia, né, a gente começa, foi uma novidade para todo mundo, então nas 2 primeiras semanas ali a gente colocando as atividades da empresa, tanto da Suassuna Fernandes quanto da Molecular, em home office, e aí depois disso, assim, fica principalmente para mim que é acostumado a estar sempre viajando, vendo uma coisa e outra, visitando cliente e tal. E aí você de repente ficar parado em casa, né, assim, administrando as coisas por telefone ou por internet e tal, tava pouco ali, né? E eu tentando me engajar e ajudar aí também na situação da forma geral, de alguma forma, né? Eu vi alguns amigos médicos indo assim que Eu não não sei davam se mais está todo mundo plantão, percebendo. porque já estavam em Está outro. cortando um pouco o sinal. Está cortando um pouco o sinal. Não sei se é o meu aqui. Bom, eu passei. Você, Eu tava no 4G, passei pro Wi-Fi aqui, vamos ver se melhora. Tá me ouvindo vamos bem? ver se melhorou. Ah, agora sim, melhorou. Melhorou. Beleza, então vamos lá. Então eu tava explicando que estava ali, depois de regularizar o home office, né? Tá a ver
as possibilidades de ajudar, vendo alguns amigos médicos se empenhando, né, para poder fazer alguma coisa pela sociedade, gente que dava plantão, que nem dava mais plantão, voltando vamos dizer, se alistar ali para poder ajudar de alguma forma, né? E eu não sou da área de saúde, né? Eu entendo alguma coisa de mercado imobiliário, mas da área de saúde eu sou completamente analfabeto, né? E também, assim, outros amigos se engajando para distribuir cesta básica, né, para ajudar as pessoas que estavam precisando nesse momento. E como eu estava numa casa de campo da minha família e estava quarentenando com pessoas idosas, eu também não podia me engajar nisso para não correr o risco de trazer o vírus na hora que eu voltasse para casa. Aí fiquei me sentindo assim super mal, né, assim, de não poder estar fazendo alguma coisa para ajudar no momento. Assim, pensando em voz alta, conversando com meu pai, né, eu falei, poxa, pai, é, a gente não pode fazer nada nesse momento, porque o pouco que a gente sabe é do mercado imobiliário, é da construção civil, não é de saúde, né? E aí ele disse, na hora que eu falei aquilo ali, aí eu disse, poxa vida, mas a gente poderia ajudar de alguma forma, porque, queira ou não queira, todas as pessoas, né, passaram esse período nos seus imóveis, né? Então, esses imóveis estão sofrendo transformações, né? Já começaram a sofrer transformações em função da intensidade que as pessoas começaram a viver tudo isso que está acontecendo. Então, ninguém nunca tinha passado 3 meses dentro do seu próprio imóvel, né? Assim, por opção, ninguém fazia isso, mas agora foi uma coisa compulsória. Então, as pessoas começaram a conhecer seus imóveis como nunca antes, né? E seus defeitos e suas qualidades, e isso começa a apontar aquilo que poderia ser melhorado e, enfim, o que podia trazer aí de melhoria mesmo para se enfrentar esse momento, né? E mesmo depois no período pós-pandemia, como os imóveis poderiam ser melhor aproveitados. E comecei a assistir algumas lives e observei que muita gente boa, gerando conteúdo bom, estava tornando um pouco disperso esse conteúdo, porque ficava ali todo mundo comentando o que achava em cima de uma situação inusitada, né? Mas sem uma produção de conteúdo direcionado. Então era muito, olha, qual é a sua opinião? O que é que você acha que vai acontecer? E eu achei que se a gente começasse a produzir lives com um roteiro e selecionando ali pessoas escolhidas a dedo que pudessem dar a sua contribuição dentro dos subsetores da construção civil, do setor imobiliário, da arquitetura, mas também de setores adjacentes, onde, por exemplo, a gente fez aí uma das lives do Pandemia, eu vou comentar, mas uma das lives a gente trouxe o pessoal especialista em arquitetura e engenharia hospitalar, né, e também um diretor do Hospital Albert Einstein em São Paulo. Então, a gente queria com isso trazer a expertise do hardware que os hospitais têm, que é um edifício que, independente de pandemia, se preocupa com não ter contaminação o tempo todo, para a gente ver o que é que já existe que poderia ser customizado para os edifícios, sejam comerciais ou residenciais, daqui para frente. Então, o Pandebuilding nasceu dessa forma, né? A gente pensava inicialmente em fazer entre 10 e 12 lives, já fizemos 16, e a meta é chegar em 25, porque na hora que a gente começou a desenvolver o conteúdo, a gente viu que tinha muita coisa para a gente abordar, né? E ouvir muitos setores. E também eu sou muito grato às pessoas que a gente não faz nada sozinho, né? A gente teve aí essa ideia, esse insight e tomou uma iniciativa de coordenar, mas sem o apoio das pessoas que aderiram assim, o Pandebuilding, assim, eu conheci muita gente que eu nunca nem tinha ouvido falar, não sabia nem que existia alguns tipos de atividades, e que pesquisando, né, estudando para ver o que é que a gente poderia trazer de conteúdo para esse tema, a gente, na mesma hora, abordando, olha, estamos fazendo esse trabalho e tal, e todo mundo ali se disponibilizando, emprestando seu tempo, seu conhecimento, para poder tornar essa plataforma de consulta disponível para o mercado. Então, acho que foi bem, já está sendo, né, bastante positivo. Isso é uma iniciativa da Molecular que assim, funciona como até um legado que a gente quer deixar para esse momento, né? Na hora que a gente olhar lá para trás, o Nizanguanais... Me permita assim, eu dar eu vou fazer uma pergunta aqui bem simples para que você também, para todo mundo que está nos assistindo entender o que é mesmo Pandebuilding. O Pandebuilding é um edifício conceito, né, que está sendo elaborado, né, o projeto dele, a partir do conteúdo produzido nessas lives. Então, esse programa de lives, ele tem os temas determinados, né? E a gente está tirando outputs desse tipo de produção de conteúdo
para que a gente possa materializar isso no projeto. Então, acho que essa é a grande diferença dessas lives do Pandebuilding para as outras lives que estavam acontecendo, sem nenhum demérito das outras lives, mas a gente não quis ficar somente no subjetivo, a gente está materializando aquilo num projeto que vai ser uma plataforma de consulta aí para o mercado, para inspirar essas iniciativas, né, e as pessoas poderem adequar os prédios já existentes e outros a enfrentar aí situações como essa do Covid daqui para frente. Quer Então, dizer, essa Pois ideia não. ela surgiu justamente naquele momento que você citou aí, você conversando com seu pai, né? E pensando o que Exato. poderia fazer nesse momento de pandemia para que tivesse algo que viesse a contribuir, eu diria assim, né? Nesse pós-pandemia, né? Talvez já durante agora ainda ele aí, né? Seria isso, né? Exato, né? Como eu falei, nós não somos nem na área de saúde e nem eu poderia me envolver assim, em causas sociais, porque eu estava quarentenando pessoas idosas. E aí a ideia que a gente teve foi usar o nosso conhecimento e o networking que a gente tem para promover, unir esses atores aí, produzir esse conteúdo e deixar à disposição do mercado. Então, como é que você imagina, Saulo, esse projeto aí depois da pandemia? Assim, você já enxerga ele como sendo algo de vulto que vai realmente deslanchar? Como é que você está vendo isso? Como é que você está enxergando para esse momento agora daqui para frente? Não Uhum. vamos nem falar depois de pandemia, vamos falar já de agora para frente, né? Já durante, Já né? depois do fim da Olha, pandemia. Evandro, é muito importante isso, que quando a gente começou o projeto, algumas pessoas ficavam dizendo que, poxa, mas daqui que comece um prédio que reúna esses atributos, um prédio que vai ficar pronto daqui a 3, 4 anos. Mas na prática, o Pandebuilder ele tem dado visibilidade a várias tecnologias que já existem e soluções também que podem ser implantadas nos edifícios hoje. Então, por exemplo, a gente fez Certo. uma live com o pessoal de elevadores, que teve o pessoal de elevador da Atlas Schindler, os elevadores hoje eles já têm uma tecnologia que você não aperta botoeiro, você aproxima, já escada rolante, que você tem tratamento de UV para você não ter contaminação ali. E todas essas tecnologias já estão disponíveis no mercado hoje. Então, se você tiver Isso. um prédio com 40 anos de uso, você pode ir lá e pedir a botoeira e substituir a botoeira, entendeu? Então, Muito acho bem. que isso aí já começou a ajudar o mercado, porque já foi dando visibilidade nisso. Isso eu estou dando aqui um exemplo, mas tem N outros, né? Não sei se vocês sabiam, mas, por exemplo, tem produto de porcelanato que mata a bactéria. Então, você imagine revestir um banheiro com bactéria e aí com esse produto, né, que é o Clearbac da Porto Belo, que você, quando você tira, você na composição do produto, ao invés do barro, você coloca nitrato de prata. E isso faz com que as bactérias não só não se proliferem, mas como elimina as bactérias. Então eu não sabia que existia isso, eu só soube porque eu fui estudar o Pandebuild e fui É trazer algo muito essas novo, né? tecnologias. É algo muito Pois novo, é. é, pois é. Então, assim, o Pandev, ele não vai esperar, como se imaginou inicialmente, 3, 4 anos. Ele já está, assim, em fase de Eu, implantação é, para algumas situações, né? Pelo menos. eu acho que ele já começou a cumprir a sua função no momento que ele começou a dar visibilidade a essas soluções que podem ser implementadas já, né? E também inspirar os projetos, que afinal de contas o que vai ser construído a partir do ano que vem tem que estar sendo planejado de agora, né? Ou já foi planejado. Aquilo que já foi planejado não foi lançado está sendo readequado. A Molecular, nesse período de pandemia, a gente achava que ia ter uma queda de movimento, né? E pelo contrário, a gente viu o movimento acelerando, porque novamente, quando vem uma crise, as pessoas não sabem o que vai acontecer, as pessoas tentam ficar mais abrangentes, né? Ter mais opções. Então, quem não tinha um projeto molecular acabou chamando a gente para revisar, porque aí, se aquele produto não fosse absorvido pelo mercado, ele teria algumas portas de saída combinando as unidades. E aí, uma das coisas que a gente começou a ver era exatamente essa questão das áreas de higienização, que as pessoas passaram a deixar os sapatos fora de casa, higienizar compras antes de trazer para dentro da cozinha, né? Antigamente a gente vinha com a esteira do supermercado, aquela sacola que estava ali naquela esteira com líquido derramado e tal, botava em cima da cozinha, do balcão da cozinha. Hoje isso mudou. E aí a gente precisa adequar os imóveis para isso, né? A questão do home office também, né? Estou aqui em casa, você está aí na sua casa também. Isso. Então a gente vai começando a encontrar um cantinho ali para acomodar o home office, né? E vai adequando os projetos dessa forma. Então a gente está trazendo essa questão. Nesses E ao 2 mesmo anos e tempo, Evandro, meio na hora que a gente de dá. prédio. Pois não.
É porque cortou um pouquinho tua fala, mas acho que já regularizou. Bom, eu digo ao mesmo tempo que a gente está fazendo essas lives, tem algumas situações que a gente começa a dar visibilidade, né, a outros profissionais também. Então, assim, a gente tem muita gente de fora assim, do estado de São Paulo, do Paraná, né, de Santa Catarina, que tem participado, né, e são profissionais ali que estão à disposição do mercado todo. A gente vive num país, você pode contratar qualquer pessoa em qualquer lugar, né? E aí é legal também conectar essas pessoas, dar visibilidade a essas pessoas. Isso. Eu queria dizer ainda há pouco, assim, nesses 2 anos e meio já de presidência de CREA, eu tive a oportunidade de participar de muita coisa boa, né? Inclusive, já estivemos juntos lá, nós, e essa visão de que o engenheiro, ele daqui para frente, e já vem de algum tempo, ele tem que deixar de ser aquele engenheiro só de fazer o que está no papel e pensar dessa forma mais ampla, né? Ser mais abrangente, até inventivo mesmo, como você é um exemplo disso, né? Para que a gente tenha a nossa tecnologia, para a gente não ficar só dependendo da tecnologia que vem pronta. Seria mais ou menos isso, né? Como é que você vê É, isso, Saulo? Dentro desse conceito que você já tem aí muito bem adensado. olha, eu recomendo aí a quem não assistiu, qualquer pessoa que entrar lá no YouTube, no canal Pandebuilding, pode assistir qualquer uma das 16 lives, né, que já passaram e acompanhar, se inscrever para acompanhar as outras, que recebe lá uma notificação na hora. Mas a live 12, a gente reuniu aí três super engenheiros aí, né, que é o Luiz Henrique Ceoto, né, que foi diretor Eu assisti essa Você daí. assistiu, né? O Luiz Henrique Ceoto foi diretor da IPA, da Tishman Spa e tal, e é um cara que desenvolveu, junto com mais um grupo de profissionais na época da Encol, as tecnologias que a gente usa há mais de 20 anos e usa até hoje, né? Laje Nevourada, Porta Pronta, Shaft, PEX, uma série de tecnologias novas aí, eles formaram aquele grupo DTC. Então, foi ele, Henrique Suassuna, né, que é meu tio, que é diretor de engenharia lá da Suassuna Fernandes, e o Antônio Zozzi, Antônio Carlos Isso. Zozzi, que é o diretor de engenharia da Cirela, que também é outro craque. Tem aí não sei quantos canteiros tocando no Brasil, desde o segmento Minha Casa Minha Vida até o mais alto padrão que tem no país, né? Então, a conversa que a gente teve ali, a gente tratou assim, de N pontos em relação à produtividade, em relação à inovação. E eu acho que é muito rico, acho que todo engenheiro deveria assistir Eu uma live aconselho, daquela. pessoal, aconselho vocês a assistirem. Eu assisti essa daí, É, vou ver as outras agora. Mas essa eu né, vi por, ao vivo. É. Uma coisa que o seu outro bateu muito na live, bate muito em todos os painéis que ele apresenta e tal, é que nós acabamos, assim, nossa tecnologia hoje é uma tecnologia que é muito decorrente do funding, né? Então, como o funding ele tem que acompanhar a capacidade de pagamento do cliente, então a gente faz ali aquele sistema bancário, né, de 80%, 20%, e a gente tem que fazer uma poupança que o cliente aguente pagar. E aí isso acaba, assim, a gente tendo que fazer um prédio desse em 3 anos, em 4 anos, quando a tecnologia permitiria que a gente fizesse em 12 meses, em 18 meses. Então isso é uma coisa muito importante. Então ele vem sempre trazendo, ele vem sempre trazendo, assim, o olhar de produtividade, de como a gente envolver menos homem-hora no processo. Então a inovação, né, a gente usa aqui entre 3 e 4 vezes mais homem-hora para construir cada metro quadrado comparado com os Estados Unidos, por exemplo. Então a gente tem que estar sempre buscando a inovação. Uma das coisas que eu sempre defendo e agradeço ao CREA é quando a gente criou a Molecular e a gente começou a pensar em transformar a Molecular numa empresa, num negócio próprio, a primeira coisa que as pessoas dizem, mas isso aí, o pessoal vai copiar e vai. Não adianta você investir numa ideia, porque você, para investir numa ideia, você tem que ter segurança daquilo, você não vai botar dinheiro numa coisa que você não possa ter retorno, né? E aí, tanto o CREA quanto o CAL tem aquele dispositivo para você registrar, o registro de obra intelectual, né? Isso. Que é diferente do direito autoral de cada projeto, que Certo. cada projeto tem. Então, isso é uma coisa que eu acho que é fundamental. Isso deveria ser o máximo difundido, porque a gente tem muita coisa para otimizar, né? Segundo a Harvard Business Review, nós somos quase a indústria menos inovadora do mundo. A gente só ganha do setor da caça e do setor da pesca. Então, a gente movimenta 10% do PIB Eu, mundial.
Digo, a gente só ganha do setor da casca, da Eu fiquei casca e do sabendo setor naquele dia. Naquele da dia da pele. Pois live eu fiquei é, sabendo, eu não sabia é, disso. é uma publicação da Harvard Business Review, né, que diz isso. E aí, na hora que a gente vê o quanto o setor da construção civil movimenta, né, que é cerca de 10% do PIB mundial, é um absurdo a gente estar tão mal posicionado em termos de inovação. Pá, cortou aí um pouquinho, mas voltou, né? Eu É digo, verdade. a Foi, gente mas deveria estar eu muito, consegui entender. né? Bom, então, e aí uma coisa que o senhor falou também, eu disse, olha, há 40 anos atrás, o patinho feio da produtividade e da inovação era o setor da agricultura e o setor da construção civil. 40 anos depois, a agricultura no Brasil se transformou em uma potência mundial, né? Virou ponta, é. Virou ponta, e a gente não. Né? Então, a gente tem muito campo para crescer, e se a gente não puder dar espaço para a inovação, oportunidade para a inovação acontecer, e proteger a inovação de quem cria, ninguém vai querer criar, ninguém vai perder tempo, e aí a gente não vai sair disso, entendeu? Então, acho que o CREA, e assim como o CAL também, e as universidades, né, tem aí um papel importantíssimo nesse tipo de incentivo. Justamente. Além da garantia de patente, né? Que tem que se buscar também, né? Aí Exatamente, são coisas paralelas, né? Você tem o paralelo. registro de obra intelectual no CREA, o registro de direito autoral no CAL, que eu repito, é diferente do direito autoral de um projeto, é um direito autoral de uma solução, e você procurar protocolar no INPI, né? Como o desenho industrial, ou seja, o que for a sua solução. Para quem quiser ir para fora do Brasil, e aí eu recomendo, por exemplo, para quem tiver digital, não fique só no Brasil, porque você tem condições de atender qualquer lugar do mundo. E aí busque, pelo menos, proteger. Tem um recurso chamado PCT, né? Que você pode pedir a PCT internacional, nacionalizando em cada país. Então veja quais são os mercados que você quer atuar e vá se proteger para você poder investir na sua ideia. Isso, justamente. É, quais as tendências dos edifícios do futuro que você enxerga, Saulo? Digamos, com toda esse que se chama agora desse novo normal que vai vir aí, que ainda ninguém sabe direito como é que vai ser, mas independente disso, já talvez até nas duas vertentes você poderia dizer, ou então inserindo uma na outra, né? Mas assim, que a gente já vem mudando, nós temos produtos novos hoje, né? Já aí no mercado. Como é que você está Sim. vendo aí para o mercado futuro de edifícios? Vamos lá. Eu acho que assim, o principal é que boa parte das tecnologias que a gente está falando, elas não surgiram do nada, né? Elas já existiam e a pandemia simplesmente nos obrigou a fazer um intensivo e ver que elas são boas. Né? E outras a gente não pôde experimentar ainda, mas a necessidade faz com que a gente queira experimentar. Né? Então, materializando isso aqui, eu diria que assim, dentro das unidades, né? Essa questão do home office, né? Todo mundo agora, tinha gente que não sabia fazer videoconferência, agora está sabendo, né? Até as gerações aí mais velhas, o pessoal teve que aprender, porque senão não falava com os netos, não via os netos, então É, acaba aprendendo, né? Então aquilo que já existia acaba aprendendo. E aí as pessoas também, né? Eu tava aqui agora jantando há pouco, e aí eu digo, bom, 15 minutinhos antes eu vou me conectar ali na live do CREA. Se eu fosse aí presencialmente, eu tinha que me programar, tinha que sair uma hora antes e etc. isso. Então, esse tipo de facilidade que a tecnologia gera vai modificar os hábitos das pessoas. Né? E a gente Você, tem que preparar os imóveis para isso. Né? Então, uma coisa também, essas áreas de higienização aqui que eu comentei, tem alguns recursos, por exemplo, uma das lives, acho que foi a live 13, que foi de elevadores, ou foi a live 11, o pessoal trouxe um arquiteto lá do escritório de Jaime Lerner, lá do Paraná, ele trouxe uma câmara de desinfecção chamada Desencab. Então, imagina você ter um portal que ele faz uma aspersão com um produto químico que está aí sendo regulamentado, já existe em outros países também, mas você passa por aquilo ali, você sai desinfectado com mais de 70% dos germes desinfectados deles, né? Então tem uma série de coisas assim que eu também não sabia que existia. Ele tem um armáriozinho que você pode deixar na porta de casa com ozônio, e aí você deixa seu sapato lá. Quando você estiver saindo de novo, você já coloca ali o sapato vai estar livre também de bactérias. Então são algumas coisas nessa área.
Outra coisa que a gente acha que vem para chegar, né? Por exemplo, os banheiros, né? As pessoas estão procurando muito produtos sem toque. Então, o Amazon detectou mais de 2.000% de aumento de vendas de produtos sem toque. E aí, uma das lives a gente fez falando do banheiro pós-Covid. Então, hoje tem não só torneira de sensor, que era uma coisa antiga que já existia e tal, mas a caixa acoplada que você pode colocar em qualquer bacia da Deca, né? Tem os modelos lá compatíveis, que você passa a mão em cima e ela aciona. Então, não só aciona o fluxo de descarga com 3 litros ou com 6 litros, dependendo. Se você passar uma vez, aciona 3 litros. Se você segurar, aciona 6 litros. Então, assim, são coisas que você hoje pode entrar no banheiro, você pode entrar no banheiro sem tocar em nada mais. Né? Então, esse é um ponto interessante. Saboneteira, essas coisas todas já existiam também. Então, você vai aprendendo isso, né? Bom, embaixo no prédio, né, na hora que você vai entrar no prédio, muitos prédios já tinham uma clausura de segurança, e essa clausura de segurança ela está servindo como uma zona de transição entre o meio exterior, né, e a sua casa. Então, essa clausura, ao invés de ser simplesmente 2 portas para você ter ali uma pausa para identificar quem é a pessoa que está entrando, você pode transformar aquilo numa clausura de higienização também. E aí você tem tecnologia, desde coisa que nem precisa de tecnologia, como uma pia com sabonete, mas você tem ali várias tecnologias. Você pode pegar, por exemplo, um QR Code no seu celular, você colocar no leitor e liberar o acesso. Né? Você pode ter um reconhecimento facial, né, que você está ali, e aquele reconhecimento facial, a gente trouxe numa das lives do produto da Magic, que você tira a temperatura, inclusive. Então a catraca só abre, o portão só abre se ele reconhecer, fizer o reconhecimento facial, mas também se você tiver com a temperatura saudável, né? Saudável, dentro do Então, normal. então outro tipo de tecnologia. Uma coisa que a gente trouxe também na última live ontem, com o pessoal do iFood, o head de inovação aí do iFood, inovação e logística, e a Suassuna Fernandes até assim, vai ser a primeira aqui em Recife a colocar nos prédios, são esses boxes, né? Para você não ter o contato com o entregador. Então, a gente está terminando aqui agora, entregando aqui no começo do próximo mês um prédio aqui na Estrada de Encanamento, é o Smart Class, e aí ele já vai ter o box do iFood. Então, você pede, o entregador vai lá e deixa a comida, né, para você retira aquilo com QR Code. Então, você vai lá embaixo com o seu celular, vai lá e destrava. E aí, olha que coisa interessante. Eles estão trabalhando numa ferramenta de inteligência artificial, que aí, por exemplo, você já tem lá no iFood os seus hábitos, né, que é aquilo que você vai pedindo e tal. E aí, quando chega no dia de domingo, aí ele sabe que o Evandro gosta de pedir uma pizza carbonara da Forno Orose. Todo domingo, às 6 horas, o Evandro vai lá e pede isso. E aí, o que é que acontece? Ele já pega aquele padrão de pedidos que você faz, e aí, quando dá 5 minutos aí para a hora que você vai pedir a pizza, ele vai e manda uma mensagem para você, dizendo: olha, Evandro, a pizza carbonara que você pede aqui da Morose já está lá no seu box. Use esse QR Code aqui para destravar. Se você não quiser, não tem problema não. Ele vai dar um jeito de ter uma logística reversa para recolher. Mas a chance de você estar em casa, não ter que ter o trabalho de pedir, ser aquele negócio que você gosta e já está lá embaixo, é só você pedir para buscar. Enfim, então vem muita coisa por aí, né? E o próximo passo aí que eles estão trabalhando também já, além da entrega por drone, né, que é uma coisa que já vinha se falando, mas é o robô concierge. Então, a gente está assim, falando em adaptar os prédios com rampas, né, para você, em todo lugar você ter rampa, você não tem nada com degrau, e aí você tem um robô que ele tira a encomenda do armário e vai deixar lá na tua porta. Né? Você pega os prédios que tem assim, uma quantidade de apartamentos maiores ou que a portaria não é tão perto do elevador, não dá para você pedir para o porteiro estar pegando e levando isso. Né? Então, assim, vem tecnologia à vontade por aí. Ah, rapaz, isso é muito bom. O pessoal está começando a fazer perguntas aqui, Pois não. Saulo. Mas
eu vou falar rapidinho o que foi que eu te disse antes. Quando você falou no início a dificuldade da construção civil de absorver novos produtos, novas tecnologias, né? Eu acho que atualmente, daqui para frente, ela vai ter que absorver, porque ou ela se desenvolve na linha tecnológica, então vai ser engolida, né? A Sim. realidade é essa. É o que já está se pensando hoje. Inclusive, já tem um projeto, eu até participei de uma reunião do SEBRAE, o SENAI e os órgãos aí, as entidades da construção civil, da industrialização na construção civil aqui em Pernambuco, né? E outra coisa que você falou também, que me fez lembrar, é essa questão de você, como diz, as coisas já estão aí, você só faz adaptar, né? Dizem que quando momentos de guerra, de pandemia e de cataclisma, né? Sempre há um avanço grande tecnológico, Sim, né? Naquelas regiões atingidas, justamente por conta da necessidade, né? E sim. eu fui ceramista já, e no ano de 99, 98 para 99, eu desenvolvi um tijolo de cerâmica, desse que a gente usava muito, ainda hoje se usa, né? De encaixe, para usar sem argamassa. Não consegui botar no mercado. Vim para cá, vim para Brasília, terminei que desistir, mas não tenho dúvida que funcionava. Então, Aham. e a gente falou naquela hora, e você falou em Alexandre Valença, quando eu disse que ia fazer essa live com você, ele disse É, que é muito amigo de vocês. é o Alexandre grande Xanxã, a vida toda. é um amigão que eu ganhei. Como diz a história, o presidência de CREA não tem salário em dinheiro, mas as amizades que eu ganhei, É isso inclusive aí. você Que vale também, eu não muito mais que conhecia. dinheiro. Muito mais mesmo. Aí Alexandre pergunta aqui, a qualidade do ar estará em evidência nos novos conceitos da molecular? Sem dúvida, né? Um dos pontos que tem se tratado muito e que ninguém estava preparado para isso, e as companhias aéreas, inclusive, já introduziram no seu discurso. Agora, uma das informações do piloto é dizer: olha, renovamos 99% do ar, da cabine, e etc. e tal, porque não havia essa renovação de ar, né? Então você ficava sempre respirando aquele ar ali durante horas e horas. Então, isso é uma fonte de contaminação muito grande. Assim, para os nossos sistemas de ar-condicionado, a gente tratou isso na Live 2, falando de saúde, que os sistemas de ar-condicionado, eles também não têm a renovação de ar. Né? O split, por exemplo, ele não tem a Isso. renovação de ar. Está Né? E sendo aí, discutido já, né? já está sendo discutido e tem que ser É, mesmo, né? E aí, quando você chega no hospital, você tem alguns ambientes que você precisa ter um grau de cuidado maior, e aí você tem uma questão de pressão positiva com renovação do ar, né? Então você tem um ambiente que você está ali sempre expulsando o ar do ambiente através da pressão positiva, que é uma coisa muito cara, então a gente tem que prever a renovação de ar. Falando aqui de Pernambuco especificamente, a gente tem um clima, né, diferente, tropical, a gente fica com as janelas abertas a maior parte do tempo nas residências, né? Então, uma coisa assim que a gente sempre observou, não só pela Suassuna, mas como na molecular, a gente ter vãos de janelas maiores, né? Você ter vão de janelas grandes e sempre se preocupar com a ventilação cruzada. A gente vê aí, às vezes, infelizmente, tem profissionais que estão pensando somente na estética e aí acaba esquecendo disso, mas é fundamental a gente ter uma ventilação cruzada, né? E principalmente agora, mais ainda, né, com essa preocupação de renovação do ar, e não somente dentro das unidades, como nas áreas comuns também. Nessa live de ontem que a gente fez com uma das pessoas foi o Benedito Abud, né, que é tido como o melhor paisagista do Brasil, assim, ele falando a importância de ter essas áreas livres abertas, né? Antigamente a gente se trancava aí nessas áreas comuns, ligava lá o ar-condicionado, às vezes tinha um esteiro, alguma coisa. As pessoas agora estão querendo fazer exercício ao ar livre, interagir ao ar livre, áreas gourmet ventiladas e tal. Então isso, sem dúvida, é uma preocupação, uma pergunta muito boa aí de Alexandre. muito bem. Eu quero aproveitar o momento para informar aqui, para quem ainda não está sabendo, hoje é aniversário de 86 anos do nosso CREA Pernambuco, né? Opa, olha aí. É, Olha aí, Pernambuco, data especial da nossa live aqui. justamente. Hoje, Coisa 7 de boa. 7 de 2020, 86 anos de serviços prestados aí durante todos esses anos, né? À sociedade pernambucana, aos profissionais também. Tem outro aqui também. E sobre recursos, qual o impacto financeiro nessas tecnologias a serem usadas a partir da pandemia? Quer dizer, ele está perguntando aqui qual o impacto financeiro dessas tecnologias propostas pela molecular na pandemia
em relação a após essa pandemia, nesse momento aqui para frente? Tem algumas formas de analisar essa pergunta, né? De responder essa pergunta. Assim, claro que tecnologia, quando se fala em tecnologia, sempre tem um investimento aí agregado, né? Tem um custo de uma solução. Então, assim, a gente, como eu falei, esse exemplo da clausura é o melhor. A obrigação do Panda Building é dar visibilidade a tudo que existe, ou boa parte do que já existe hoje, e cada empreendimento ir lá e pensar aquilo que cabe no bolso daquele empreendimento, né? Então, a cláusula de segurança, por exemplo, a gente tem e que está servindo de higienização, a gente tem desde da pia com sabonete para você lavar as mãos, passando pelo QR Code, passando pela ozônio, passando pela aspersão de produto químico, mas também chegando no reconhecimento facial. Então, cada empreendimento tem que colocar aquela solução que cabe no seu bolso. Se a pergunta foi nesse sentido, esse era o exemplo que eu daria. Entendo que foi. Fazendo uma resposta assim mais abrangente, né? Tudo que tem de tecnologia nova, a gente vive isso e continua vivendo. Quando sai uma televisão nova, aí a televisão custa o preço de um carro. E depois de alguns anos, aí a produção em escala daquilo vai acontecendo. Isso. Aí sai outra televisão mais moderna ainda, que continua custando o preço de um carro, mas aquela que custava o preço de um carro 2 anos antes, já está o preço da bicicleta, né? O preço da bicicleta. Então, a tecnologia é assim, né? A gente vai com a escala, vai ganhando preço com isso. Eu não sei se é isso que... Eu acho que foi. Quando ele pergunta assim, qual o impacto financeiro, né? Então, entenda assim, vai custar mais caro? A gente, como engenheiro, a gente costuma pensar o custo-benefício, né? Sim. Mas o cliente, o nosso cliente, muitas vezes, ele não pensa o custo-benefício, ele vê muito mas só que eu acho que isso está mudando também, né? E a solução não é completa, mais só né, a despesa. E a solução completa, né? Analisar a solução completa. Às vezes a gente olha só o custo daquele item, compara com o preço de metro quadrado do outro item, mas esquece todo o sistema que tem por trás. E no caso dessas tecnologias que estão surgindo por causa da pandemia, eu diria que é fundamental a gente pensar também que tipo de produto final vai ser oferecido, no caso do produto imobiliário, tá certo? Porque as pessoas estão começando a valorizar isso, vão pedir isso, então o caro vai ser não atender aquilo que o cliente quer. Isso é que é o mais importante. Inclusive, a gente hoje já escuta, né, que a questão não é mais o foco no cliente, é o foco do cliente, né? Exatamente. É o que o cliente quer. Você tem que oferecer o que ele quer. E não você focar nele para imaginar o que ele quer. Não, você já tem que saber o que ele quer. Né? Isso como disse, são as mudanças, né? Que estão naturalmente chegando. O próprio avanço tecnológico já vinha trazendo isso, né? Então, essa pandemia, e você falou isso hoje também já, ela trouxe simplesmente, ela agilizou muita coisa que já estava para acontecer, né? E o custo da tecnologia, como você explicou aí, ele tende a diminuir quando ele passa para uma escala melhor, né? Sem dúvida. O Anderson pergunta aqui, como faz para ver as lives passadas? Você já respondeu aí, está lá no YouTube. No YouTube. Se colocar no YouTube, Panda Building, aí pode acessar tudo lá. Deixa eu entender aqui. Ar-condicionado e ventilação está em xeque devido... não, tá bem. A qualidade do ar interior neste novo conceito construtivo já teve discussões? Você também já respondeu. Ar-condicionado e ventilação está em xeque devido ao SARS-CoV-2, que é o Covid, né? Covid. Vamos lá. Existe... Vamos lá aqui. Ok. Saulo, o que é que você acrescentaria mais para os nossos internautas? Eu gostaria muito agora que você, com todo esse conhecimento que você já tem, né? Você é um engenheiro novo, né? Um cara novo ainda, mas aí já com todo esse portfólio, né? Esse projeto Terça no CREA, ele surgiu lá em março de 2016 com o intuito de trazer novos insights, trazer novo modo de pensar. Nós assumimos a presidência do CREA inicialmente em 2015, a crise abateu-se no Brasil, por consequência na engenharia, nas nossas vidas,
e muitos profissionais se formando sem ter uma oportunidade, outros perdendo o emprego ou pelo menos perdendo massa salarial. E aí a gente pensou o que fazer. Então, como o CREA não tem como ajudar as pessoas diretamente, a gente criou esse Terça no CREA, que é justamente isso, para tentar despertar um novo olhar, né, para os nossos profissionais. Então, juntando essa ideia do Terça no CREA com essa situação de pandemia e todo esse conhecimento que você já tem, que a própria empresa de vocês tem, como a gente já disse aqui, uma família de engenheiros notáveis. O que é que você Obrigado. diria agora para um engenheiro ou que é recém-formado ou que está sem uma oportunidade no momento? Olha, na época que eu estava na faculdade, né, eu me formei em engenharia, eu fiz primeiro engenharia, depois foi que eu fiz arquitetura. Quando eu me formei em engenharia, foi 2004, né? E a gente via muita gente, assim, boa, que ia trabalhar em banco, que não ficava na engenharia, não era um momento que estava com muita oportunidade e tal. Na verdade, assim, os engenheiros, eles têm uma capacidade de raciocínio fantástica que tem uma visão empresarial de colocar a coisa de uma forma muito, muito organizada e que pode ser aproveitado em várias áreas. Mas não tem área melhor do que a engenharia, eu sou suspeito para falar. Nunca pensei em fazer outra coisa. O que a gente precisa, na minha visão, é o seguinte: eu acho que o engenheiro, para ele se tornar completo, eu acho que é importante ele ter um olhar, faça qualquer coisa, faça um curso sei lá, de um mês que seja, mas veja um pouquinho da área de marketing, aprenda a vender. Até para você saber se vender. Isso é a primeira coisa. Segundo, a parte digital é fundamental hoje em dia, Evandro. Você não pode ficar pensando em ter solução de um para um, que eu vou aí, vou resolver seu problema, vou passar 2 horas conversando com você. Tente escolher um problema que atinja muita gente, e no nosso setor é o que mais tem. A gente tem uma série de coisas que a gente precisa e deve melhorar em relação à produtividade, a controle, a tudo, né, que você possa imaginar, novas tecnologias e tudo mais. Então, se você escolher alguma coisa que você tenha como escalar, e aí você faz aí uma parceria, a gente está aqui em Recife, tem um Porto Digital, vai lá, diz, ó, eu tenho uma dor aqui que eu sei como resolver, como é que tu usa a tua expertise aqui de tecnologia para a gente montar aqui um negócio e a gente conseguir escalar com isso aí. Então, isso eu acho que essas duas visões, de você não ficar somente pensando na obra, vamos dizer, você saber Isso. se vender um pouquinho, saber conversar, é legal, e envolver tecnologia sempre. Porque hoje, a gente, com esse tipo de solução, você consegue fazer a tecnologia trabalhar para você. Você está dormindo e tem alguém acessando aí tua tecnologia, experimentando e vendo uma forma. É melhor você ganhar um pouquinho de 1 milhão de pessoas do que você tirar muita coisa, né, de poucas pessoas, que é difícil. Isso. Então, eu daria esses dois conselhos aí. E nesse momento de pandemia, mais ainda, é um momento, esse momento, que zerou muita coisa. Então, ninguém começou esse negócio sabendo como enfrentar. Então, quem sabia muito, quem sabia pouco, ficou meio que nivelado ali. A diferença é que quem tinha aí uma capacidade atrás, você sabe processar aí, talvez, melhor as informações, comparar com experiências passadas, mas assim, meio que deu uma nivelada no jogo. Então, aproveita esse momento, você está começando agora, para tentar propor alguma coisa que as pessoas estão fazendo de uma maneira diferente. Outra coisa que eu acho que engenheiro precisa trabalhar, como é que diz? Botar em prática na vida dele, ter isso em mente, é aquilo que a gente chama de pensar fora da caixa, né? Uhum. Né? Como é que eu posso fazer isso diferente? Né? Eu já andei fazendo algumas coisas nessa linha aí e é desse jeito. É, Uhum. por isso que se diz que às vezes chamam alguns de doido, né? E depois o É, cara aparece aí com um resultado extraordinário, né? Porque é, ele apostou naquilo que ninguém apostava, naquilo que ninguém uhum. acreditava. Então isso pode trazer um diferencial. E Saulo, a gente já está chegando ao final aqui do nosso tempo, de 1 hora, mas ainda dá tempo de falar um pouquinho. Quando você. Eu vou voltar àquele momento, porque eu acho que aquele momento ali foi muito feliz, quando você falou, você conversando com seu pai. Quer dizer, olha, o que é que eu posso fazer para contribuir? O que é que eu não quero ficar parado. Então, é essa coisa, é esse sentimento também de estar sempre querendo fazer algo que é importante o engenheiro também
ter, né? Então, assim, Aham. quando você diz, eu não quero ficar parado, eu quero contribuir, já que eu não estou podendo ir para a obra, já que eu não estou podendo visitar meus clientes fisicamente, o que é que eu vou fazer? Então, isso me traz também eu perguntei ainda há pouco o que você teria para dizer, você já disse muito bem, para o novo profissional, para o profissional que ainda também é novo e perdeu a oportunidade. Mas eu entendo que a gente tem um comitê tecnológico permanente, acho que você já ouviu falar, inclusive Já, claro. tivemos uma reunião agora à tarde, online também, né? E Claro. acho que vamos chegar com um excelente produto aí para a gente botar aí como algo com o nome da engenharia, para Uhum. a gente com uma proposta. Mas Muito bom. não é de produto propriamente, não, é uma ideia um pouco. Depois eu converso contigo e a gente, até porque hoje foi a primeira reunião que a gente tratou disso. Mas, assim, uma coisa que a gente conversa muito no CTP é a questão seguinte, é da engenharia social também, né? Uhum. De como o engenheiro pensar, como ele pode contribuir para a sociedade com o trabalho dele, que seja com o trabalho remunerado que ele faz, ou que seja em algum momento fazendo algo, né, com o conhecimento que ele tem em prol da sociedade, né? Como é que Uhum. você vê essa coisa? Você é um cara novo, você tem seu pai, tem seu tio, que são muito, como eu já disse, muito bem conceituados, que com certeza também trabalham esse lado aí. O que é que Com você diria certeza. aí para os Olha, nossos eu, internautas? eu vou tentar ser bem sintético aqui, porque a gente já está no final do tempo aqui. Mas vou dar um Tá, exemplo para faltam você, 5 minutos. porque tem vários exemplos de profissionais, por exemplo, que estão começando, e tem vários outros engenheiros, por exemplo, da idade do meu pai hoje, do meu tio, que estão na casa dos 60, né, que estão buscando a ressignificação. Poxa, esse digital, eu não tenho intimidade aí com o digital, e como é que eu vou, né, me reinventar agora? Que é importante a gente estar sempre tentando se reinventar. Então, Isso. uma coisa que meu pai fez, empolgado aí com o molecular e tal, ele inventou o bloco, ele é o Molego Bloco, patenteou, né, que é um bloco de concreto de encaixe, onde você não usa nem pedreiro para você assentar. Você usa só um servente e a produtividade é 3 vezes mais rápida do que o outro. Então, assim, ele pensando como é que poderia resolver um problema da molecular, ou seja, na hora que você vai combinar o módulo descombinar, você tem que tirar uma parede. Então, como é que eu desmonto uma parede sem estar fazendo aquele quebra-quebra? Ele começou a botar a cabeça para funcionar e bolou esse negócio. E não tem nada de digital. Então, isso é um exemplo de que assim, você pode se reinventar em qualquer idade, um engenheiro de qualquer idade pode se reinventar e criar a partir da dor. É importante ficar ligado na dor e o que mais tem, como eu falei aqui, é a dor. Em relação ao social, esse exemplo do Panda Building, né, que eu dei aqui, eu disse, poxa, nós somos significantes aqui como engenheiros porque não entendemos nada da área de saúde. Como é que o pouco que a gente sabe pode ajudar de alguma forma? Então, a forma que a gente fez foi, vamos botar conhecimento e relacionamento para funcionar juntos e vamos trazer conhecimento de outras pessoas para tornar isso exposto aí para todo mundo. Hoje, qualquer pessoa no YouTube entra lá e vê o que é que foi produzido de conhecimento, né? E se inscrevendo no canal, a partir do momento que chegou, o cara já é avisado na hora, não precisa nem ficar sabendo por alguém, então é muito fácil de você atingir o conhecimento por aí. Agora, outra coisa que a gente fez também com a Molecular, a gente buscando, eu tive no Ministério das Cidades, na época, com o ministro das Cidades, para poder começar o processo de regularização. Eu já tinha regularizado Recife, depois o prefeito de Fortaleza convidou para ir lá, botou lá no plano diretor e tal. Eu disse, olha, eu quero regularizar isso no Brasil todo. Agora, eu quero também deixar uma contribuição para o país. Eu quero introduzir um produto, que é o molegonômico, que é o molegolar do Minha Carne Minha Vida, no programa Minha Casa Minha Vida. Então, assim, é uma coisa que eu fazer esse projeto para o governo, esse projeto poderia ser replicado 1 milhão de vezes aí, eu estaria ajudando muitas pessoas e era uma coisa que eu podia fazer. Quando é que eu ia poder ajudar muitas pessoas? Né? É uma coisa que custa muito caro, mas foi uma forma que eu encontrei para fazer. O ministro da cidade, na época, colocou a gente em contato com a Prefeitura de São Paulo, e aí depois, por causa de burocracia, enfim, interna entre Ministério e Prefeitura, a gente não conseguiu a liberação da verba, que era um projeto de aluguel social lá, e a gente chegou a fazer 2 projetos, mas que estão vendo como é que destrava a verba para poder andar. Mas isso eu quis dar esse exemplo, porque é uma forma de você contribuir, né? E aí, os engenheiros, você botar um engenheiro numa lanchonete, o cara sabe organizar aquele negócio melhor. Ele É, sabe, vai dar um jeito ali de estar calculando o custo, quantas fatias aqui de pão, de presunto, não sei o quê. Então, você com esse conhecimento, com essa forma de pensar, você pode ajudar muita gente. Tem que ver a oportunidade, como é que encaixa e como você multiplica isso para que aquele seu esforço ajude o máximo de gente possível. muito bem.
Você fala muito, porque assim, usa-se muito aquele termo, né? Pegue, transforme a crise, né? Transforme o E nome crise oportunidade. em crie, né? E crie, né? É, Você usa a dor, né? uhum, Transformar a dor no andor, né? é verdade. É isso Ó, mesmo. pronto, agora sim, menos de 2 minutos agora para terminar. Saulo, eu vou deixar para você fazer as suas considerações finais e ao final eu faço meus agradecimentos. Tá bom. Bom, Evandro, mais uma vez, obrigado. Para quem entrou depois aí do começo da live, eu queria registrar aqui a importância da visão, da iniciativa e do apoio à inovação que você, durante toda a sua gestão, você deu, pelo menos como a Molecular, eu sou testemunha disso, tá? Parabéns pelo trabalho, super trabalho. E essa iniciativa do Terça no CREA é importante para a gente se engajar enquanto engenheiros nesse momento e estar aqui trocando essas soluções. Eu acho que se o CREA, com o papel que ele tem, estimular essa inovação, não sei se um concurso de inovação, e difundir essa questão de você proteger a inovação, olha, inove, invista, porque aqui você vai estar protegido, que ninguém vai estar lhe copiando, e fazer convênios com a Agora iniciativa está privada fechando mesmo, Saulo. para Até virando o aplicar tempo. esse conceito no mercado. Eu acho que é A isso gente aí. tem, a gente tem na nossa plataforma um projeto de inovação tecnológica. Só que com essa pandemia era para implantar esse ano. Com essa pandemia a gente ficou no prejuízo. Saulo, eu quero te agradecer demais aí. Foi excelente esse bate-papo. Aprendi mais um bocado aqui. Tenho certeza Eu que que os digo, nossos amigo. internautas também vai ficar nas nossas mídias, vai ficar também no YouTube, para quem depois e a gente vai dar a divulgação disso também. Meu amigo, abraço grande, obrigado Outro mais uma vez, grande. obrigado aos internautas aí por mais um Terça no CREA aqui conosco. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado, boa noite. Boa noite, Saulo.